Oi? Estão me ouvindo? Sei que danado, não. Tava, olha, é só uma passada do 9º ano, porque eu estava normalzinha na outra sala. Vocês estão me ouvindo? Oxe, que negócio doido da gota. Não. Assistiram os filmes que eu passei? Não, professora. Sim. Qual foi que você assistiu, Nicolas? Deixa eu abrir o chat aqui. Quem foi que assistiu os filmes? Ah, esse sim foi dado para ouvir. Alguém assistiu os filmes que a professora passou? Respondam. Saudade. Ah, é. Até o Último Homem. Quem mais assistiu? Eu vou querer, tá, gente? Cadê os demais? Eduardo, Joana, Felipe, Beatriz, Pedro Henrique, Caio. Cadê vocês? Eu vou querer que todo mundo faça para falar. Eu vou deixar. Era para ter. Até o outro homem ouvir. Agora, cadê os demais? Era para hoje. Gente, eu vou dar a última colher de chá para os alunos que não fizeram, até porque a maioria não estava na sala, uma vez que estava, foi a última aula. Vou passar de novo aqui o nome dos filmes, e é para sexta-feira, que era para hoje. Eu vou dar essa colher de chá. Ó. Aqui, os filmes. Deixa eu abrir aqui. Será que ele vai abrir? Ah, foi. Era para hoje. Aí eu vou dar a colher de chá até sexta, tá? A gente vai falar aqui sobre o filme e tal. Aí é. O Caio que assistiu de novo até o Último Homem. Parou, ele trava com esse negócio aqui. Ó, o Pianista ou O Resgate do Soldado Ryan, tá? Se você assistir um, assista o outro. O Círculo de Fogo, a lista de Schindler, aqui, ó. Eu sei que tem na Netflix. Aqui, eu sei que tem na Netflix. Eu não sei se Círculo de Fogo tem. Batalha de Midway, Dunkirk tem, acho que tem, mas passa muito na Sky esse aqui. A Menina que Roubava Livros, esse também tem na Netflix, O Jogo da Imitação é muito bom. Até o Último Homem eu sei que também tem na Netflix, O Invencível também tem, esse é maravilhoso. Esse não vale, falei que não vale. Bastardos Inglórios, Destino da Nação, não aconselho, é muito bom a história de Winston Churchill, mas é muito político. O Zoológico de Varsóvia também tem. Caçador de Obra-Prima, não sei se tem. O Menino Pijama Listrado tirou, Netflix. A Vida é Bela, Operação Antropode. Pearl Harbor, sei que tem. Então, vocês têm essas opções. Deixa eu ver quem está falando comigo aqui. Vídeo eu assisti também. Bom, Caio. O Resgate do Soldado Ryan. Mini Caio Oliveira, o Menino Pijama Listrado. Isso mesmo, é bem emocionante ele. Assistiu Invencível. Então, querem fazer logo hoje ou querem fazer sexta? Porque eu tô vendo aqui que teve... Quantos assistiram? 1, 2, 3, 4 alunos só, minha gente. 4 alunos só. Tá. Sexta-feira. Avisa os meninos aí que tem essas opções, tá? Também, do capítulo 5, a gente não fez a atividade. A gente não fez a atividade do capítulo 5. Deixa eu mandar aqui as páginas para vocês. Anota aí, tá? A página para casa que vocês vão fazer. 328. Qual foi que tu assistiu, Felipe? 328. 329. 338. 339.
E 340, 341. 341. Olha a Catina Tarefa. Tá doido. 244. E 346. Então, vocês têm tarefa até dizer chega. Mas tudo relacionado à Segunda Guerra Mundial, tá? Deixa eu abrir aqui. Antes de eu entrar no assunto novo, eu vou abrir o livro de vocês aqui, que tem um negocinho do livro de vocês que eu quero falar. Peraí. Deixa eu só abrir ele aqui, que ele estava aberto, mas quando eu passo o vídeo, aí o som me incomoda depois, eu vou e tiro. Quem está com o livro aí já pode abrir um pouquinho, que a gente vai, nesse capítulo que a gente vai fazer só a bizuiada, que a gente já tinha visto. Ah, estou com... Vai, filho. Pronto. Quem está com o livro aí, abre nesse capítulo, que é o capítulo 5. Que foi o último capítulo do módulo 2. A gente já entrando agora no 3. Olha aqui, peraí. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Então, tem esse capítulo aqui, que é o último. Os regimes totalitários, eu desmembrei ele em outro capítulo. Lembra que a gente disse, eu vou desmembrar ele em várias partes desse capítulo. Aí fiz uma aula só sobre regimes totalitários. Aí entra aqui o fascismo, o nazismo. Aí entra na Segunda Guerra Mundial, ó, a ideia do espaço vital da ideologia de Hitler, né, de formar a grande nação alemã, o sistema de alianças, o início do conflito, a expansão nazista, as táticas, a tecnologia usada na guerra, o tiro no pé, né, que foi a invasão Barbarossa, quando eles invadem a União Soviética, né? E aí veio o ataque do Japão às de Pearl Harbor, a parte feminina da guerra. Deixa eu botar isso aqui que a gente não tinha falado sobre, ó. Durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres tiveram um importante papel, tanto no esforço da guerra, eu trouxe isso para vocês na Primeira Guerra, como na manutenção da economia cotidiana do país. Como muitos homens foram lutar nas frentes de batalha, as mulheres acabam de assumir funções variadas no campo e nas cidades. A gente fez isso na Primeira Guerra, é só você fazer por analogia na Segunda Guerra Mundial. Além disso, construíram suporte a diversos serviços militares. Aí tem essa atividade que você para fazer, e isso aqui, ó, também, que eu não falei para vocês. Deixa eu achar. Aqui. A tecnologia na guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, os investimentos no desenvolvimento da tecnologia bélica aumentaram muito entre as potências que se envolveram no conflito. Os submarinos alemães, conhecidos como U-Boats, representaram uma forma de arma de guerra naquela época. Eles podiam ficar presos no mar. Ó, é só quando eu chego nessa sala, porque nas outras salas não acontece isso. Seu microfone foi operado. Eu não operei nada, moço. Tá me ouvindo agora? Então, vocês estão me ouvindo? Então, eu dei aula no sexto ano agora de boa. Ó, vamos de novo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os investimentos no desenvolvimento da tecnologia bélica
passaram a se envolver no conflito. Os submarinos alemães, conhecidos como U-Boots, representaram uma forte arma de guerra que eles podiam atacar sozinho ou em comboio. A tática mais usada era usar o submarino para destruir navios de carga e de comércio para que essa carga não chegasse nos países adversários. Uma das tecnologias de guerra muito utilizadas foram os tanques. Desenvolvidos pelos alemães, pesavam mais de 50 toneladas e podiam levar até 5 tripulantes a esse interior. E depois as outras nações também passaram a usar. Sua blindagem era muito eficiente, contava com instrumentos para comunicação à distância e também com alta capacidade de munição. Enquanto a Primeira Guerra foi terrestre, a Segunda também foi aérea. A tecnologia aérea também se desenvolveu. Os primeiros aviões de caça a jato foram desenvolvidos, atingindo alta velocidade. Esses aviões tinham ataque surpresa como arma principal. Então, aqui a gente vê, como eu falei da Primeira Guerra, na Segunda Guerra aqui a gente já tem os submarinos que podiam ficar mais tempo, podiam ser utilizados para atacar sozinho ou em grupo, em comboio. Tem o tanque, que foi utilizado, assim como foi criado também o sistema de blindar esse tipo de automóvel. E depois também o avião, porque a Segunda Guerra ela foi muito mais aérea. A gente já estudou a revasão da União Soviética, né? A Operação Barbarossa, que foi o tiro no pé de Hitler. A invasão a Pearl Harbor, falamos também. Aí vocês vão fazer essa atividade. Aqui, o avanço em relação... Aí teve a batalha de Stalingrado, que foi quando mostrou que a Alemanha não era indestrutível, né? Ele bota aqui, ó, em 1941, as forças do eixo estavam em evidente vantagem sobre os aliados. As tropas de Mussolini e de Hitler conseguiam manter seus territórios e avançar pouco a pouco. Porém, após o ataque de Pearl Harbor e com a entrada dos Estados Unidos na guerra, os aliados passaram a ter mais vantagem. Ocorreu um desequilíbrio das forças. Enquanto as tropas alemãs lutavam no território russo, tropas aliadas enfrentavam o eixo em outras frentes. Lembra que a guerra saiu do continente europeu. Em 1942, no norte da África, os aliados tiveram uma vitória importante no sul da Itália, com suas forças debilitadas por conta da redução das tropas e com forte resistência russa. O exército alemão foi derrotado na Batalha de Stalingrado. Esse acontecimento foi simbólico, porque representou o fim da invencibilidade alemã. Falamos sobre o dia D, né, do ataque ali na região da Normandia, na França, né, que foi um contra-ataque dos países aliados para os países do eixo, a retomada de Paris, o fim do conflito. Aí fala sobre a questão das bombas atômicas, naquela suposição de que para o Japão se render, ou a ideia de mostrar superioridade, mesmo os dois aliados, a União Soviética e os Estados Unidos, mas com as ideologias diferentes, capitalismo e socialismo. E aqui fala um pouquinho do Brasil, a gente falou sobre a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, os famosos pracinhas que foram lutar na Itália, Falamos também sobre os campos de concentração, né? Aquela ideia de que a superioridade da raça ariana criou esse crime contra a humanidade, e aí criou os campos de concentração. Ó. Entre as políticas nazistas de combate aos seus opositores estavam os campos de concentração, locais de confinamento e presos políticos, inimigos do regime e prisioneiros de guerra. Na década de 1940, esses locais passaram a ser utilizados para abrigar grupos considerados inferiores. Está vendo? Quando capturados, passavam por um processo de triagem. Eles tinham que deixar todos os seus pertences, raspar a cabeça, muitas vezes além de seguir rígidas ordens militares de convivência. No campo, os mais resistentes eram designados. Estava normal, agorinha, estava dando aula normal. Chega aqui e acontece isso. Vamos lá. Os prisioneiros serviam como cobaias humanas para experiência, a gente viu um vídeo sobre isso.
Grande parte da população alemã não sabia das atrocidades que ocorriam nos campos de concentração. A propaganda nazista manipulava a imagem do governo, escondendo a desumanidade que caracterizava. Nem os próprios judeus sabiam o que acontecia. Somente após a derrubada do nazismo é que muitas crueldades dos campos vieram à tona em relação à sociedade alemã, né? Aí falando um pouquinho sobre o Holocausto. Aqui, um dos grupos mais afetados foram os judeus. Eles eram identificados pelo governo como uma estrela de Davi para indicar sua religião. Muitos eram obrigados a viver nos guetos, locais especialmente para os judeus. O gueto de Varsóvia, instalado na região da Polônia, continha mais de 400 mil pessoas. O dia a dia em um gueto era marcado por vigilância constante, violência e péssimas condições de higiene. E começa a citar aqui, ó, que eles também foram utilizados para atividades científicas. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, grande parte dos judeus que viviam nos campos de concentração foram mortos. A política de extermínio em massa ficou conhecida como o Holocausto, e é aquela característica de que o alemão era raça pura e deveriam aniquilar as raças consideradas inferiores, e eu já falei que era também porque os judeus, eles diziam que os judeus não lutaram com tanto afinco em relação à Primeira Guerra Mundial. Na página 146 fala sobre a ONU, né? Também falei um pouquinho para vocês já, né? Que a ONU surge no final da Segunda Guerra Mundial com o intuito de quê? Manter a paz e segurança internacional, desenvolver as relações amistosas sem conflito entre as nações, realizar cooperações internacionais no âmbito da economia social, e a ausência de conflitos, né? A ausência de desigualdade, seja ela cultural, educacional, social, essa ausência permite a paz. Toda vez que tiver uma efetiva diferença, pode proporcionar conflitos. Então, a ONU ela assume não só uma vantagem, uma questão de paz, mas também com a ideia de harmonização cultural, educacional, social. E hoje ela tem um órgão específico, né? E tem várias filiais com vários órgãos que têm a função de preservar essa paz. Eu estou travando de novo. Gente, eu estava no 6º ano, e estava tudo normal, não parou voz. Não sei que do nada é isso, não. Tá doida. Eu estou só revisando o livro de vocês, que a gente já viu tudo isso aqui em slide, né? Que eu vou disponibilizar para vocês, que eu acho que eu não mandei ainda. Aí vocês vão fazer essas atividades, parará, 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 parará. E agora a gente entra no capítulo da Era Vargas, não, de Vargas, o governo democrático de Vargas, aqui, ó. A volta da democracia. Esse capítulo também, menina, eu tô travando demais, né? Uma vez. Meu Deus, eu sou falando. Algum tempo.
Vocês estão me vendo pelo sangue de Jesus. Felipe, eu estava dando aula normal no sexto ano. Como é que isso acontece, hein? Aí chega aqui desse negócio. Sei não. Tô com medo de me mexer. Tá doida. Ó, eu tô só revisando o livro, tava, né? Tentando revisar o livro, porque tudo a gente já tinha visto em slide, que eu disponibilizo na próxima aula. Me lembrem, tá? Agora a gente vai para o módulo 3, a democracia e a ditadura. Eu também vou desmembrar ele em duas partes, tá? Como no capítulo anterior, desmembrei entre os regimes totalitários e Segunda Guerra, aqui eu também vou desmembrar de que forma? A volta da democracia para falar sobre o governo democrático de Vargas até o seu suicídio, para depois entrar na ditadura militar, aqui, ó. Nos regimes populistas, para depois entrar na ditadura militar. Essa é a ordem, tá? O capítulo de vocês vai trabalhar todo, ele fica muito grande, ele pega todo. Aqui que eu vou fazer? O governo democrático de Vargas até o suicídio. Ok. O populismo, ok. Depois do populismo, ditadura. Então, eu vou desmembrar esse capítulo em 3 partes, não 2, 3, tá? Mas é um capítulo só. Eu só estou desmembrando para poder ficar mais fácil de vocês aprenderem. Tá? Alguma dúvida em relação a isso? Só vou desmembrar. Mas vai ser só isso. É o mesmo capítulo do livro, só vou desmembrar porque aí fica mais fácil vocês entenderem o processo. A saída de Vargas, governo populista, ditadura militar. Vou começar a aula com uma musicazinha para vocês. Espera aí. Nós já estudamos que Vargas ele passava a visão de ser pai dos pobres, não era isso? Ele tinha um órgão específico tanto de reprimir os seus opositores, como também para propagar a sua imagem. E aí eu trouxe uma música que é a GG, que na verdade ela vai enaltecer essa imagem de Getúlio Vargas. Bora lá. Subiu de preço, o café subiu também, carne seca anda por cima, não se passa pra ninguém. Tudo sobe, 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 todo dia no cartaz. Só o pobre do cruzeiro cada dia desce mais. Ai, ai, ai. Ai, Gê, ai, Gê, ai, Gê, que saudade de você, de você.
Lá vai eu com esse áudio, eu tenho que tirar do meu ouvido aqui. Então, vou começar a aula de vocês para falar um pouquinho sobre essa ideia, essa saída de Vargas e essa volta desse modelo que a gente chama do governo democrático de Getúlio Vargas. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. O capítulo de vocês começa com o retorno da democracia, tá? Isso aqui, toda essa parte aqui, eu peguei do próprio livro de vocês, tá? Essa volta de Getúlio Vargas ao poder. Então, o que a gente vai considerar aqui? No governo de Getúlio Vargas, né, houve um crescimento industrial e urbano, houve o aumento dos meios de comunicação em massa, cinema e rádio acabaram se difundindo entre a população, a luta ao lado dos aliados, que considerou também, que caracterizou o governo de Getúlio Vargas, quando ele lutou ao lado dos aliados, apesar de a gente já ter estudado que ele tinha a ideia do fascismo, né, aquela ideia da própria... era muito mais a cara de Vargas, né? E aí o que vai acontecer? Vai começar pressões, né, em relação à saída de Vargas ao poder. A gente sabe que criou-se a ditadura do Estado Novo numa vestimenta democrática, né, porque ele fez a Constituição Polaca, chamada assim, porque baseada na Constituição da Polônia, que dava a ele plenos poderes, que essa era a característica do Estado Novo, a forte centralização, mas não era... lógico, era incongruente lutar contra regimes ditatoriais na Europa, enviar os pracinhas para lutar na Europa contra regimes fascistas, nazistas, enfim, regimes ditatoriais, quando a gente vivia o que aqui? A própria ditadura do Estado Novo. Então, era algo incongruente. Então, começa a surgir várias críticas ao governo de Vargas. Primeiro colocam logo isso em mente. Apesar do desenvolvimento que surgiu, oriundo do Estado Novo, a gente tem que ver que o quanto existia no mundo uma luta pelo fim dos regimes totalitários, pelo fim das ditaduras, dos regimes opressivos, e a gente vivia aqui. Então, a gente foi lutar lá contra, mas a gente vivia aqui. Então, começa a surgir uma série de inquietações a respeito da forma de governar de Getúlio Vargas. Então, começam a surgir movimentos políticos que pediam retorno da democracia. Repito, que era incongruente. A gente ir para a guerra lutar contra regimes ditatoriais e aqui a gente está vivendo a ditadura do Estado Novo. A imprensa aqui, ó, eu falei para vocês que os meios de comunicação em massa se difundiram muito para a população. E a gente sabe que o meio de comunicação, o rádio, a TV, o jornal, enfim, ela serve de alerta por tudo o que está acontecendo no panorama político, coisa que nas antigas gerações isso não tinha. Então, nesta época do governo de Vargas, o final do Estado Novo, começa a ter uma forte oposição ao governo de Vargas, e essa oposição era relatada nos meios de comunicação. Então, a imprensa publicava artigos que criticavam Getúlio, começam a ter movimentos estudantis que promoveram essas manifestações, o próprio Exército deixa de apoiar a figura de Getúlio Vargas, e aí, diante das pressões, Getúlio Vargas diz, eu vou renunciar. Ele sai do governo do Brasil, presta atenção que lá na frente ele vai ser tirado, porque eu estou falando que ele renuncia o governo do Brasil, porque aquela conjuntura política, né, de pressão diante da ditadura do Estado Novo, ele acaba... ele diz que vai chamar novas eleições, mas que todo mundo já tinha medo de Vargas vir com golpe, porque lembra, foi golpe em cima de golpe. Então, a forte oposição temia que Vargas viesse com outra estratégia de golpe, e aí Getúlio Vargas vai e acaba renunciando. Com as pressões, Getúlio decreta um novo Código Eleitoral, eles, ano que vem vou chamar a eleição. Fica tranquilo que eu vou chamar a eleição para o ano que vem. Sendo que dentro da esfera política existia o temor de quê? De Vargas dar outro golpe. Lembra que foi assim com o Plano Cohen, o ano seguinte era o ano da eleição, o que foi que Vargas disse? Os comunistas vão invadir o Brasil, eu vou ficar. Então, existia esse panorama de receio em relação se esse processo democrático ele ia verdadeiramente existir. Diante disso, né, Getúlio acaba renunciando e chega a fim o Estado Novo aqui. Com as pressões, Getúlio decreta o novo Código Eleitoral, permitindo eleições para presidente e para a Assembleia em 1945. As pressões começam em 44, lembra?
1945, o ano que termina a guerra, ele diz, ó, vou chamar a eleição. Mas existia uma desconfiança em relação às manobras, né, os planos de Getúlio, os golpes de Getúlio Vargas. E aí ele acaba renunciando em 1945, no mesmo ano que termina a guerra, e acaba assim o Estado Novo. Deixa eu mostrar para vocês aqui o discurso da renúncia de Getúlio. Fiz a minha parte na grande tarefa de mobilizar para o engrandecimento comum as forças criadoras da nacionalidade. Ultimada a recomposição política e reajustados os quadros governamentais, retornarei às atividades de simples cidadão, recolhendo minha atividade. Pronto, aqui a gente tem um discurso de renúncia de Getúlio Vargas. Ai, vai entrar outro vídeo. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. E aí Getúlio sai do poder, mas não quer dizer que ele ficou fora do poder. Porque o que acontece, né? Ele sai da presidência do Brasil, mas ele não sai da política. De que maneira? Ele não se manteve como presidente, mas ele se elege, ele sai em 1945, mas em 1946, Getúlio ele se elege senador pelo seu estado do Rio Grande do Sul. E aí ele se candidatou pelo Partido Social Democrático, o PSD. Então, Vargas, ele sai da presidência, mas ele não sai da política. Ele continua sendo senador, ele fica na política do Brasil, sendo senador do Brasil. E foi muito importante esse processo de Vargas como senador, porque ele descansa da presidência, mas ele começa a montar uma estratégia política para voltar à presidência do Brasil, mas dessa vez não mais por um golpe, dessa vez não por uma via não democrática, mas pela própria mão do povo. Então, ele sai da presidência, ele renuncia em 1945, associa sempre com o ano do final da Primeira Guerra Mundial. No ano seguinte, ele é eleito senador pelo seu estado, pelo Rio Grande do Sul, descansa da presidência, mas ele já começa a articular a sua volta como presidente da República, que é o que vai acontecer. Por isso que o capítulo de vocês é a volta da democracia. Pronto. Quando Vargas sai do poder, quem elege-se como presidente é Eurico Gaspar Dutra, que, na verdade, deixa eu mostrar no livro de vocês, ele recebeu apoio de Vargas para se manter no poder. Deixa eu mostrar aqui, ó. Okay. Aqui fala, no livro de vocês, na página 162, fala sobre a saída de Getúlio, né? Quando ele encerra o Estado Novo, quando ele renuncia, e aí ele acaba apoiando Gaspar Dutra para pegar a presidência do país, que ele apoia, mas depois ele vai fazer a oposição. Olha aqui, ó. Conforme havia se estabelecido no Código Eleitoral, que ele criou lá em 44, ele disse, ó, vou abrir o Código Eleitoral, votação para presidente e para a Assembleia. Em dezembro de 1945, houve eleições, tanto para presidente como para uma nova Constituição, para a Assembleia Constituinte. Com o apoio de Getúlio, o general Eurico Gaspar Dutra foi eleito com 55%. Ó, ele apoiou, depois ele vai fazer a oposição. Dutra governou o país entre 1946 e 1951, e sua gestão se caracterizou pelo fortalecimento das relações políticas com os Estados Unidos. Dessa maneira, tal como acontecia nos Estados Unidos, o Brasil passou a perseguir pessoas suspeitas de ter envolvimento com o comunismo. Lembra que no cenário mundial, aqui era o quê? Era a Guerra Fria. O capitalismo contra o socialismo. Então, no âmbito do país, ocorreu a mesma coisa que acontecia nos diversos países que entraram como aliados dos Estados Unidos. Ou seja, o combate às ideologias comunistas. Diversos funcionários públicos foram demitidos. O Partido Comunista Brasileiro, o PCB, foi declarado ilegal e parlamentares comunistas tiveram seu mandato cassado. No âmbito da economia, passou por duas fases.
Nos primeiros anos foram adotadas medidas que privilegiavam a abertura do capital estrangeiro e incentivavam exportações, era o desenvolvimento, né, com capital estrangeiro. Porém, com a estagnação da indústria nacional, a partir do momento que ele abre para que entre no Brasil capital estrangeiro, indústrias internacionais e ele incentiva as importações, automaticamente, claro que vai existir uma estagnação e um retrocesso da produção nacional. Produção nacional essa que Vargas buscou desenvolver com o Estado Novo. Então, a segunda fase é marcada pelo contrário. Como houve a estagnação da indústria nacional, a segunda fase foi adotada uma política que dificultava as importações para poder o quê? Valorizar a economia nacional. Então, o governo de Dutra, vamos colocar assim, que ele não se estabeleceu politicamente não, economicamente, num governo que beneficiava o trabalhador. E lembra que Vargas era conhecido como o pai dos pobres, ele era conhecido como o pai da classe trabalhadora, por todas as referências que ele fez, como a criação da CLT, a consolidação da lei trabalhista. No plano econômico, ele não pôde, Dutra não conseguiu levar o Brasil para diminuir a inflação e entrar no melhor patamar econômico. Opa! É um palco para quem votar. Getúlio, lembra que Getúlio estava no poder desde 1930. Com o golpe de 30, ele entrou no país e a gente está falando que após a sua saída, a economia no país não trouxe desenvolvimento por essa política de importação, de valorizar o capital estrangeiro. Vai ocorrer um pouco desenvolvimento. Ah, meu irmão, então é melhor Getúlio. Você lembra dele? Lembra de Getúlio? Lembra que ele tinha uma economia voltada para a nacionalização, para a construção de indústrias nacionais? Olha, tá vendo como é melhor? E aí é o pano para a manga de Getúlio Vargas. Ele novamente vai voltar ao governo do Brasil, mas dessa vez ele vai voltar pelos braços do povo. Diferente do que aconteceu com o golpe de 30, diferente do que aconteceu com a implantação do Estado Novo, Getúlio volta pelo braço do povo. Em 1950, abre eleição para o Brasil, né? Abre eleições presidenciais no processo democrático natural, sem mais ter intermediação, golpes, nada alheio. E aí Vargas ele se candidata a presidente, mas usou uma estratégia excelente. Primeiro, a economia estava quebrada, né? Aquela ideia de governo populista não existia no governo de Dutra. Outra coisa, Vargas ele se aliou a político extremamente importante, que aí fez com que ele conseguisse mais votos. Ele fez alianças políticas, por exemplo, com o PCD. Ele fez aliança política com a União Democrática Nacional, a UDN, que era antivarguista, que fazia oposição a Vargas. Isso significa o quê? Que ele começou a se aliar até mesmo com partidos que faziam oposição a ele. Defendeu, na sua campanha, uma política de bem-estar social, né? Novamente naquele viés dos trabalhadores, de defesa dos trabalhadores, nada de empresas internacionais, a gente tem que valorizar a industrialização nacional, só assim a gente vai chegar ao desenvolvimento do país. Fez aliança, falou aos trabalhadores, falou sobre uma industrialização nacional para trazer um desenvolvimento que geraria emprego, geraria renda, geraria um bem-estar social. E aí, automaticamente, claro que naquela defesa do desenvolvimento econômico do Brasil, com esse discurso, com essa aliança, Vargas vence os seus adversários com 48% dos votos. Então, Vargas volta, ele garante a sua volta à presidência do Brasil pelas vias democráticas, diferente do que aconteceu antes. Né? A primeira vez que, quando ele chegou pela presidência de uma maneira permitida, vamos colocar assim, se ser por golpe, vai fazer eleição indireta. Agora ele vinha pelos braços de quem? Pelos braços do povo. Deixa eu ver que alguém falou comigo aqui. O tempo, Dani, o que acabou minha aula foi? Sim. Tá, volto já. Tchau.